Oi, hoje eu resenho o conto O Tremor, de Chimamanda Ngozi Adichie, aqui do livro No Seu Pescoço, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. No dia em que um avião caiu na Nigéria, o mesmo dia que a primeira-dama do país morreu, alguém bateu com força na porta de Ucamaca, em Princeton. Ela se surpreendeu, pois ninguém nunca vinha bater em sua porta sem avisar antes. Afinal, ela estava nos Estados Unidos, onde as pessoas telefonavam antes para avisar que iam fazer uma visita, exceto o entregador da FedEx, que nunca batia com tanta força. Assim começa O Tremor, de Chimamanda Ngozi Adichie, que conta a história dessa jovem chamada Ucamaca, então uma estudante na Universidade de Princeton. Está vivendo um grande dilema, justamente porque aconteceu esses dois incidentes no seu país de origem, a Nigéria. Caiu um avião e a primeira-dama do país morreu. Claro que esses incidentes não têm relação nenhuma, foi apenas uma coincidência, uma fatalidade dupla para um mesmo país. E ela está tensa, principalmente porque um ex-namorado dela, chamado Udena, ele está lá na Nigéria e muito provavelmente ele pode ter pegado justamente esse voo porque se dirigia para uma outra região lá do país, onde ele ia se dirigir para se encontrar com a irmã, uma coisa assim. O Ucamaca está completamente nervosa, ansiosa por notícias. A todo momento ela fica dando um refresh lá na internet, atualizando a página de notícia para saber se houve ou não sobreviventes da queda do avião. E é aí então que bate a porta alguém e aparece justamente um outro nigeriano que ela conhece de vista ali do campus. Estranhamente, o cidadão chamado Chinedo está lá para rezar pelos mortos, tanto a primeira-dama quanto os do acidente aéreo. Ela estranha, mas por impulso ela acaba deixando ele entrar. E, enfim, realmente eles rezam por todos. Mas do que resulta tudo isso, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vamos combinar, né? Essa situação inusitada do começo da história dá para manter durante muito tempo como uma boa forma de tensão aqui deste conto. Só que a Chimamanda acaba desperdiçando isso bem rapidamente, no primeiro quarto da história. Vale lembrar, esse texto é até extenso, ele tem 26 páginas. E por que então ela já descartou essa boa carta que ela tinha em mãos? Confesso que eu não sei porquê. Enfim, o que ela tem de importante ali para manter a atenção do leitor? Bom, o namorado da Ucamaca, ele poderia estar a bordo desse avião que caiu. Ele retornou para a Nigéria e estava para visitar uma irmã que morava justamente onde esse avião se dirigia. Mas não é que a Chimamanda logo entrega para a gente que sim, ele está são e salvo, ele não chegou a embarcar, ele realmente ia nesse voo, mas acabou não embarcando, se atrasou, enfim, está bem. Bom, e dito isso, a tensão que a gente tinha inicial, o grande interesse de mistério, será que aconteceu alguma coisa, qual será o desdobramento, enfim, tudo isso é descartado rapidamente e não tem mais nada de tenso para substituir. No máximo, talvez um tema central aqui da história, que é a religião. Justamente, esse desconhecido Chinedo que entrou lá no apartamento dela veio rezar pelos mortos. E no caso, né, a Ucamaca é da religião católica, já ele, o Chinedo, é da religião pentecostal. Apesar de uma boa diferença, isso não atrapalhou na hora que os dois estavam realmente rezando lá para as pessoas que morreram. O curioso é que depois que acabou a reza, ele ficou meio íntimo da casa, assim repentinamente, né? Ele sentou no sofá e começou a falar sobre sua vida. Claro que ela não perguntou, mas ele foi falando. Isso, na verdade, acabou fazendo com que ela ficasse menos tensa. Quando veio a notícia, claro, né, de que o ex-namorado estava bem, meio que ela deu uma relaxada e meio que aceitou esse desconhecido ali na casa dela. Meio que ficaram amigos rápidos.
E conversa vai, conversa vem, realmente o tema da religião começou a ganhar mais corpo, naquelas de você ficar se questionando sobre a função de Deus. Será que ele existe? Será que ele exerce alguma influência sobre as pessoas? Será que, por exemplo, uma tragédia dessa, monstruosa, será que é um castigo divino? Principalmente em relação a um país todo errado, a Nigéria, com aquela corrupção, o povo que não tem como se livrar de seus males. Será que isso é culpa de Deus? Começa uma discussão nesta linha, mas na verdade ela também não prolonga. Você fica então pensando, peraí, são duas tensões que o texto podia ter que não é botado para frente pela Chimamanda. Pois é, depois disso vira só um bate-papo entre esses dois personagens, quase uma conversa de comadre. Isso até acabar a primeira parte e começar a segunda. O texto, né, acho que eu já falei, é dividido em 3 partes, como se fossem 3 capítulos. E de curiosidade, também não é um spoiler, né? No finalzinho dessa primeira parte, a protagonista meio que fica pensando que talvez ela pudesse ter algum relacionamento com esse desconhecido. Uma coisa meio maluca até. A segunda parte, sim, tem uma pequena reviravolta, mas não é tão grande coisa assim. Só que eu não vou dar nenhum detalhe do que acontece ali, porque realmente é estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse texto. Aí eu vou, né, para a terceira e última parte, terceiro e último capítulo, digamos assim, onde aí sim o tema da religião volta mais uma vez. Só que também volta meio torto. E acaba ocorrendo um final bem desanimador. Quando, por exemplo, o Kamaka propõe ao Shinedo que ele visite a igreja dela, a igreja católica, ficando combinado que num outro dia ela visitaria a igreja dele, a igreja pentecostal. Aí acontece uma cena meio gracinha ali dentro da igreja, eles lembram de uma coisa que eles tinham conversado anteriormente no primeiro bloco de capítulo, no primeiro capítulo, aliás, né? E aí o texto acaba. Ou seja, o que foi que a Chimamanda quis dizer com essa história aqui? Se ela perdeu as tensões que seriam mais interessantes de a gente acompanhar, tentar descobrir, bolar, imaginar o que iria acontecer. Ela desperdiça isso e fica tudo numa conversa mole. A tal da reviravolta que acontece no segundo capítulo é interessante, mas também não diz muita coisa. Claro que a gente pode lembrar também de um outro subtema que a gente tem aqui neste conto, que são os relacionamentos entre as pessoas, os casais. Mas também é pouco. Claro que essa história aqui da Chimamanda não dá para dizer que é ruim, não, é até bem escrita, só que todas as expectativas que ela mesmo coloca pra gente, logo depois ela já liquida. Não sei por que ela fez isso. E depois oferece só um bate-papo entre duas pessoas desconhecidas que vão ficando amigas e não acontece mais nada além disso. É o típico texto que eu digo que é esquecível rapidamente. Depois de um mês que você leu, provavelmente não vai sobrar mais nada na memória, porque nada marca. Assim, e também vale dizer sobre o título aqui do conto, O Tremor. Que tremor que é esse? Bom, na hora que ela estava rezando com o Shinedo, ela sente um tremor. Eles estão de mãos dadas, cada qual rezando na sua religião. E ela sente um tremor, coisa que ela já havia sentido uma vez quando era criança. E ela acha que esse tremor é uma manifestação de Deus. Porque nas duas ocasiões que ela sentiu essa tremedeira, ela estava rezando, que também não é uma grande coisa. Enfim, para. O tremor de Chimamanda Ngozi Adichie é um tremor apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com outra resenha aqui de No Seu Pescoço. Mas antes, na quinta, também conhecido como amanhã, tem resenha de Laços de Família, de Clarice Lispector. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!